Fala, meu querido aluno, minha querida aluna. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos para o primeiro tópico do nosso edital. Na tela, vamos lá, ó. Vamos falar primeiramente aqui sobre o papel do Estado, né, e a atuação do governo nas finanças públicas, né, formas e dimensão de intervenção na economia, beleza? Então vamos lá. Como eu comentei já anteriormente com vocês, o Estado, pessoal, ele intervém na economia de duas formas, né? Forma direta e forma indireta. Ó. Veja que é exatamente isso aqui que está sendo cobrado. Ó. Formas de intervenção da administração pública, no caso, né? Que é o A maiúsculo, na economia, tá? Então, olha só, intervém de duas formas, direta e indireta. Na forma direta, pessoal, é por meio de política de gastos, tá? Como é que é isso? Principalmente por meio da produção de bens públicos, tá? Isso aqui está totalmente relacionado ao orçamento público, tá certo? Aqui, pessoal, a administração ela funciona como se fosse uma cliente aqui do mercado interno, tá? Imagina lá a administração pública fazendo uma licitação, né? Aí tá adquirindo ali, né? Ou então ela vê que tem uma falha de mercado, tá faltando ali um bem, aí ela vai e produz um bem público, tá? Que a gente vai já ver o que que é. Ou então, quando ela intervém diretamente na economia, né, por meio de uma empresa estatal, né? A gente pode pensar aí, sei lá, na Petrobras, nos Correios, né? E etc. Outras empresas estatais aí, elas atuam diretamente, né? Olha só, diretamente no mercado, uma forma de intervir na economia de forma direta. E de forma indireta, é quando o governo, né, quando o Estado, ele atua na política de receitas, né, está relacionado ao aumento de tributos, né, ou isso aqui ele vai mexer, né, assim, um pouco no bolso, digamos, né, dos cidadãos, né, ele vai aumentar tributo, ele vai conceder uma renúncia de receita e tudo mais, mas aí principalmente aqui, essa aqui é a que a gente consegue dar mais destaque, né, por meio da regulação, pessoal. Então, regula ali, regula a quantidade, a qualidade, regula se pode, né, haver uma fusão ali de empresas, né, faz regulamentos, tá? E aí essa regulação é feita principalmente por meio de quê? Por meio das agências reguladoras. Olha só, escrever aqui, ó, agências reguladoras. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, na ANAC, né? Ela faz regulamentos aí da aviação civil. Aí diz, todo passageiro tem direito a uma bagagem de 10 quilos. Isso é uma regulação, regulação do mercado. Nesse ponto aí, veja que o Estado ele está intervindo de maneira indireta, tá? Não é o Estado que está, né, sei lá, né, dando esse bem público, né? A passagem de avião, construindo um avião para a galera viajar. Não, ele está regulando o mercado lá, dizendo que, ó, tem que ser assim. É uma regulação, tá certo? Essa forma indireta de atuar na, na economia, tá certo? E aí, pessoal, a gente vem aqui, ó, para o conceito de falhas de mercado, também muito importante para vocês entenderem o que são falhas de mercado, né? São fenômenos, tá, que impedem que a economia alcance o estágio de welfare economics, ou então máximo estado de bem-estar social, que é quando a gente chega numa situação que a gente chama de ótimo de Pareto. Deixa eu botar aqui no canto para você ficar me vendo. É, a situação de ótimo de Pareto é que a gente chegou num patamar tão elevado de bem-estar social que para alguém melhorar, outra pessoa vai ter que piorar, né? Como se fosse um jogo de um jogo de soma zero, né? Se alguém vai ganhar mais um, então outra pessoa vai ganhar um menos um, né? Um tem que tirar do outro. Esse é o ótimo, essa é a situação de ótimo de Pareto, tá certo? As falhas de mercado são fenômenos que nos impedem de chegar nesse bem-estar social máximo, né? Nesse estado de qualidade de vida absurdo, né? O bem-estar. As falhas de mercado nos impedem de chegar nisso, tá? O livre mercado, né? A teoria é que o livre mercado não consegue fazer com que a gente chegue nesse estado
de bem-estar social máximo. Por quê? Porque existem falhas de mercado, tá certo? Então, são justamente as falhas de mercado que justificam a intervenção, olha aqui, ó, justificam a intervenção do Estado na economia. É como se o Estado chegasse lá e dissesse, olha só, por meio do livre mercado, a gente não vai conseguir chegar no estado de bem-estar social máximo, tá? Por quê? Porque existem falhas de mercado. Então deixa que eu vou meter meu dedo aqui, que eu vou intervir na economia, para a gente corrigir essas falhas de mercado, beleza? Essa é como se o Estado estivesse falando isso, beleza? Mas gravem isso, ó, são as falhas de mercado, não é à toa que tudo que eu tô colocando aqui no slide, pessoal, não é à toa, né? São as falhas de mercado que justificam, tá? Guarde isso, justificam a intervenção no Estado na economia, né? Colocando em outras palavras, qual é o motivo por que o Estado intervém na economia? Porque existem falhas de mercado, que são fenômenos que nos impedem de alcançar o bem-estar social máximo. Beleza? Tá, em frente. Questão já, professor? Questão, para a gente fixar ela aqui, ó. Entre os motivos, Opa, não era pra ter acontecido isso, não. Volta. Entre os motivos... Limpa aqui, caramba. Tá bom. Entre os motivos que ensejam a intervenção do Estado na economia, inclui-se a existência de bens públicos e externalidades. Essa questão aqui está correta, pessoal? Sabe por quê? Ó, certo? Sabe por quê? Porque essas duas aqui, como a gente vai ver no slide já daqui a pouco, são falhas de mercado. E aí, como eu falei para vocês, as falhas de mercado, elas justificam, olha só, elas são o motivo pelo qual o Estado está intervindo na economia. Beleza? Em frente. Nossa, por que está assim? Deixa eu fechar e abrir aqui rapidinho. Vamos lá? Beleza? Próxima questão. Fala assim, ó. As finanças públicas não apenas asseguram a manutenção da administração e dos serviços públicos, né? As finanças públicas não apenas asseguram a manutenção da administração e dos serviços públicos, como também podem influenciar a promoção de emprego e a estabilidade dos preços. Pessoal, outra questão que é verdade, e a gente vai ver isso principalmente, que é uma função do orçamento chamada estabilizadora, tá bom? Função estabilizadora do orçamento, tá? Mas, veja, eu tô trazendo essas questões aqui logo no começo para você, né, ir se acostumando com verdades, com questões corretas que a banca, com afirmativas, tá? Eu tô aqui ensinando por meio de questões, tá certo? As finanças públicas, elas servem não só para, né, administrar, manter aqui os serviços públicos, mas elas podem influenciar, sim, o emprego e a estabilidade de preços. Por quê? Porque é por meio das finanças públicas que a gente, sei lá, define uma taxa de juros, que a gente consegue, né, segurar a inflação, que a gente consegue colocar uma política pública lá que vai influenciar, né, a geração de empregos, que a gente vai dar uma renúncia de receita, que aí vai fazer com que a fábrica se instale lá em determinado local e aí gere muitos empregos lá naquele local, tá certo? São finanças públicas, pessoal. Elas com certeza influenciam nisso. E claro que as finanças públicas, né, é dinheiro entrando lá no caixa da administração pública, elas servem, né, para manter os serviços públicos. Claro, vocês acham que os hospitais, né, cadê o dinheiro para pagar os médicos, os enfermeiros, todo esse pessoal aí precisa ser pago, precisa de dinheiro para isso, tá? É a gente que contribui, né? A gente que paga tributos, né? O Estado arrecada lá e usa isso para realizar as suas despesas, né? Principalmente as despesas aqui de serviços públicos, beleza? Em frente. Mais uma questão. O Estado é empresário, tá? Um conceito aqui de um Estado mais assim, né? Empreendedor, Estado empresário. Ele busca reparar, olha só a palavra que ele usou, o fracasso do mercado e promover justiça social mediante a distribuição de renda. Correto, pessoal. Aqui a gente vai ver a função distributiva, está muito relacionada à função distributiva do orçamento. Fique tranquilo, daqui a pouco eu vou explicar em detalhes todas essas funções do orçamento, tá certo? Eu só quero que você repare aqui, ó, na afirmativa, novamente.
Repare que eu trouxe 3 questões certas, 3 afirmativas corretas, para ensinar você por meio de questões. Aí fala, ó, o Estado empresário ele busca reparar o fracasso, ou seja, falhas de mercado, né? Para promover justiça social. Me diga que se isso aqui não está relacionado, por exemplo, a um bem-estar social, ao estado de bem-estar social máximo. Não é? Não tá? Não parece? Tá? Eu quis mostrar só para você como a banca pode mudar aqui um pouco as palavras, né? Para chegar no mesmo resultado que eu já expliquei para vocês. Beleza? Então vamos lá. Em frente. Olha só, falhas de mercado, tá? Você tem que conhecer as falhas de mercado e eu vou falar para você quais são as mais importantes, tá? As mais importantes são essas 2 primeiras. Existência de bens públicos e externalidades. Vamos só voltar aqui, ó, para eu falar para você, ó. Veja só. Eu não disse aqui, ó, bens públicos e externalidades são falhas de mercado. Correto? Correto. Aqui, ó. São falhas de mercado. Mas, professor, como assim? Como é que bens públicos, né, são falhas de mercado? Porque são coisas que o livre mercado, ele, por exemplo, ele não está interessado em proporcionar, tá? Por exemplo, a gente vai ver isso daqui a pouco. Deixa eu guardar esse exemplo, daqui a pouco eu falo, tá bom? Vou guardar o exemplo aqui. Mas a existência de bens públicos é uma falha de mercado, por enquanto guarde isso aí, tá? E nós temos bens públicos puros ou bens públicos semipuros ou meritórios, tá? Mesmo nome para a mesma coisa, ou nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Externalidades é outra falha de mercado, elas podem ser positivas ou negativas, vamos ver também, tá? E outras falhas são monopólios, né? Oligopólios, especialmente os monopólios naturais, assimetria de informações, que é quando uma parte tem mais informações do que outra. Exemplo clássico é quando você vai vender um carro, né? Por exemplo, o vendedor tem muitas informações sobre o carro. Ele já sabe se o carro foi batido, se o odômetro lá, né, do carro foi adulterado. O comprador não sabe, entendeu? E o preço ali é muito combinado ali na hora, né? Tira R$ 1.000, bota mais R$ 2.000, enfim. Quem tem mais informações é o vendedor, o comprador tem menos informações. Esse é o que a gente chama de assimetria de informações, que pode causar lá, né, a seleção adversa e o risco moral. Beleza? Mercados incompletos e ocorrência de desemprego e de inflação também são falhas no mercado, tá? São considerados como falhas no mercado. Agora sim, pessoal, bem público puro, tá? Puro. O bem público puro, pessoal, ele é composto por... Ele tem 2 características que o caracterizam. 2 características marcantes. E tem que ter essas 2 para poder ser considerado um bem público puro, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o semipúblico ele vai ter ou uma ou outra, ou então algum nível, né? Vai ter uma e vai ter um pouquinho da outra, enfim, em níveis diferentes. Já o público puro, ele vai ter as 2. Que 2 características são essas? Vai ter a característica da não rivalidade e da não exclusão. Qual é a característica da não rivalidade? Quando a não rivalidade, ela acontece quando 2 ou mais consumidores podem consumir uma mesma unidade de um bem, né? Tranquilo. É um consumo conjunto. Por exemplo, a praia. O fato de eu poder ir para a praia, o fato de eu ir bem ali na praia, não te impede de ir na praia também e curtir sua praia, tá certo? Eu posso curtir a praia, você pode curtir a praia. O ar que a gente respira é considerado também um bem público puro. O fato de eu estar respirando esse ar não te impede de respirar o mesmo ar, tá certo? Uma praça pública, também o fato de eu estar usando uma praça não te impede de usar a praça também, tá certo? Esse é o conceito de não rivalidade. Agora, o conceito de não exclusão é quando um consumidor ele é excluído, né, no caso de não pagamento. Quer dizer, é tipo assim, ó, pagou, então pode usar. Não pagou, não pode usar. Um bem público puro, você não é excluído no caso de não pagamento. É o contrário, por exemplo, assim, um cinema, você só assiste se você pagar, né? Um show, você só entra no show se você pagar. Agora, praça pública, você não paga para entrar. Você não é excluído porque você não pagou. Não existe isso, tá certo?
Então, o bem público puro, ele tem essas duas. Ele tem a não rivalidade, né, que é o consumo conjunto, e tem a questão da não exclusão. Você não vai ser excluído se você não pagar, tá certo? Esse é um puro. E eu já dei exemplos para vocês aqui. Ao contrário, nós temos bens públicos privados, né? Que aí sim eles vão ter, olha só, eles vão ter os dois, vão ter a rivalidade e vai ter a exclusividade. E aí, deixa eu ver se eu botei os exemplos aqui. Não botei, mas vou voltar aqui, tá? O exemplo de rivalidade, eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, de uma promoção de TV que tá rolando lá. Tá rolando uma promoção de TV numa loja, tá? De uma televisão que custa R$ 5.000. Apenas amanhã eles vão vender por R$ 2.000. Então, um desconto de R$ 3.000. Porra, show de bola, tal. Mas o problema, só tem uma TV. E vai eu e você lá querer comprar essa TV. Meu amigo, quem correr e der cotovelada, quem pega a primeira televisão ganha. É rivalidade, é competição, meu amigo. Só tem um produto e dois para consumir. O fato de eu consumir essa televisão e levar para minha casa te impede de consumir essa mesma televisão. Rivalidade, tá? Então a TV é um bem privado, certo? E a exclusividade, pessoal? A exclusividade é o caso do pagamento, né? Já dei aqui o exemplo também. É um caso de um show, por exemplo. Você só assiste se pagar. O show é um bem privado. Você vai num restaurante, a comida, a experiência, o serviço do restaurante é um bem privado, que você só vai experimentar, você só vai comer se você pagar. Se não pagar, você é excluído do consumo, tá certo? Isso é um bem privado. Agora, a questão, né? O toque aqui são os bens semipúblicos. Semipúblicos ou meritórios são aqueles, que não apresentam todas as características do bem público puro. Ou seja, ou eles são não rivais, ou são não excludentes. Certo? Então, ele é não rival, tem um, mas não tem o outro que é excludente. Ele é não excludente, mas não tem um outro que é de rival. Tá? E assim a gente consegue ter diferentes classificações de bens públicos de bens semipúblicos, né? Por exemplo, um exemplo legal de bem público semipúblico, de bem semipúblico, são os serviços de streaming, certo? Eles possuem a característica da exclusividade, tá? Eles são exclusivos. Você só vai assistir o serviço de streaming se você pagar. Se não pagar, você está excluído do consumo, tá certo? Mas o fato de eu assistir o streaming aqui na minha casa não te impede de assistir na sua casa, tá? O consumo ele não é rival. Então veja que o serviço de streaming ele tem a característica da exclusividade, como é nos bens privados, mas ele não tem a característica da rivalidade, né? Que é dos bens privados. Então ele fica meio ali, tá vendo? Como se fosse um bem semipúblico, ou um bem meritório, tá certo? Esse é um exemplo. E aí a gente tem diferentes classificações de bens semipúblicos ou meritórios, mas assim, os principais exemplos, os exemplos clássicos de bens meritórios são saúde e educação, tá? Saúde e educação. Por exemplo, nós temos hospitais públicos, temos, tá? Mas nós temos hospitais privados também. Nós temos escolas públicas e temos escolas privadas também, tá? E aí o que acontece? Esses bens, eles normalmente são tão importantes, né? Que apesar deles serem públicos, olha assim, ó, mesmo eles tendo alguma característica do bem público, ó, o mercado se interessa em ofertá-los, tá? Mesmo tendo hospital público, ainda assim o mercado quer e vê a necessidade, o pessoal paga mesmo hospital privado. Mesmo tendo escola pública, mesmo a escola pública tendo, né, essa, ela, a escola, pessoal, ela tem a característica da rivalidade, tá? Ela é não excludente. Você não precisa pagar para estudar na escola pública, mas ela tem a característica da rivalidade. Porque a sala só comporta 50 alunos. Se você não for um daqueles primeiros 50 alunos, você está fora, tá? Então, há rivalidade sim na escola. Então, mas eles são tão importantes, né?
são tão interessantes que o mercado ele se interessa em ofertá-los, né? E, por outro lado, a utilidade deles, a utilidade social deles é tão predominante, né? Em especial aqui da saúde e da educação, ela é tão predominante que o governo ele vai, né, provisionar, provisão, vai financiar. Não, repare que provisão é diferente de produção, tá certo? Então, não é que o governo aqui, o governo, além de ter os seus hospitais públicos, tem os hospitais públicos, mas ele vai meio que prover, ele vai financiar os hospitais privados ali, entendeu? De certa forma. Vai ajudar ali, ó, as instituições de ensino, né, privadas, de certa forma. Ele vai fomentar, vai financiar. Daí que a gente vê, por exemplo, na educação, a gente vê ProUni, né? FIES, certo? Tamanha é a utilidade social desses bens semipúblicos. Veja, resumindo, eles não são bens públicos puros, mas eles são tão importantes que o Estado, né, eles são tão úteis, né, para a sociedade que o Estado vai financiar eles, certo? E aí, essa última parte aqui que eu falo é que você tem que pensar esses bens, né, esses bens públicos e privados, como se fosse um espectro, tá? Que vai assim da direita para a esquerda, ó. Os bens públicos, eles podem ir se tornando bens privados, né? Por exemplo, lembra lá que eu dei o exemplo da praia, né? O fato de eu ir para a praia não te impede de ir para a praia, certo? Certo. Praia, portanto, é um bem público puro, tá? Agora, e se a praia estiver lotada? Você chega lá na praia, a praia tá tomada de barracas, você não consegue fazer nada, você não consegue usufruir. Veja só, rolou aqui uma rivalidade na praia. Então veja que a praia ela já está adquirindo a característica de rivalidade, perdendo a sua característica de bem público puro. Tá certo? Então, uma praia, ela é um bem público puro. Mas uma praia lotada, aí já não é um bem público tão puro assim. Tá certo? Uma rua, mesma coisa. Você sai na rua, pega seu carro, sai dirigindo, beleza. A via pública é um bem público puro. Mas se a via está congestionada, aí você fica impedido de utilizar, né? Rolou uma rivalidade aí. Então, aí a rua já começa a virar um bem público, um bem, né? Já começa a caminhar mais para o espectro de um bem privado, né? Porque vai adquirindo lá a característica de bem privado, né? Que é a característica da rivalidade. Beleza? Então, só entender que existe esse espectro aí, tá? Em frente, pessoal. Agora, para a gente entender bem aqui o conceito de exclusividade, né? E o papel do governo nisso aí, eu trago um exemplo aqui para você. Olha só. O governo colocou postes de iluminação na sua rua. Agora ele está pedindo a contribuição facultativa dos moradores daquela rua, certo? O poste não será retirado. O governo não vai retirar esse poste, tá certo? O governo só quer que você contribua com o custo dele, tá certo? Pô, é o governo chegando, ó, tá aqui, a gente fez essa caridade de botar esse poste aqui na sua rua, tá certo? Custou tanto, a gente queria saber se você quer contribuir aqui para, né, diluir os custos desse poste, tá certo? Com quanto você contribuiria? Diz aí. 100 reais? 100 reais? Beleza, 100 reais por mês, né? Vai contribuir lá com a sua iluminação da sua rua, não? Porque é justo, porque antes eu não tinha iluminação e agora eu tenho, e ter iluminação pública é muito importante na minha rua. Beleza, você paga 100 reais, 100 por mês. Mas e se você descobrisse que os seus vizinhos não contribuem? E agora, quanto é que seria a sua contribuição? Você vai continuar pagando 100 de besta, enquanto os seus vizinhos pagam 20, pagam 10 reais, pagam 0 reais. Com o tempo, como essa contribuição aqui é facultativa, com o tempo, na hora que apertar suas contas, a primeira coisa que você vai eliminar é isso aqui, ó. Até porque você vai pensar, caramba, eu tô sendo besta, eu posso pagar nada. Eu posso pegar carona aqui. Enquanto eu sei que tem eu pago 100, mas eu sei que tem um outro vizinho meu lá que paga 500. Rapaz, ele paga como se fosse 5 de mim.
E tem gente que paga só 20, ele paga como se fosse uma porrada de gente. Deixa ele pagar. Deixa ele lá que é rico pagar os 500 dele, eu não vou pagar mais meus 100 não, vou pagar zero mesmo, certo? Pronto. Aí você começa a pegar carona na galera que tá pagando, entendeu? E essa é a tendência, é todo mundo ir pagando zero, ir pagando menos, tá? É todo mundo ficar pegando carona, certo? Beleza. Agora vamos lá pro texto, ó. Esse aqui é um texto do Fábio Jambiage, um dos mestres das finanças públicas, tá? Ele fala assim, ó, é justamente o princípio da não exclusão, o princípio da não exclusão no consumo de bens públicos que torna a solução de mercado, em geral, ineficiente para garantir a produção da quantidade adequada de bens públicos requeridos pela sociedade. Ah, beleza, vamos daqui, ó. O sistema de mercado só funciona adequadamente quando o princípio da exclusão no consumo pode ser aplicado. Ou seja, quando o consumo por um indivíduo A de um bem específico significa que A tenha pago o preço de tal bem, enquanto B, que não pagou, é excluído do consumo do mesmo. Por exemplo, se eu sou um vendedor de camisa, tá? Tem uma lojinha de camisas ali que vende camisas a R$10, o mercado só existe se quem pagar vai ter direito e quem não pagar não vai ter direito. Porque se uma pessoa que não pagou tem direito a pegar aquela camisa, então, assim, para que o cara vai vender a camisa por R$10 se uma pessoa pode entrar lá e pegar? Daqui a pouco ele não vai mais vender. Eu não vou mais vender. Por que eu vou vender? Se qualquer pessoa vem aqui e tira ela e leva para casa. Não existe mercado se não existe o princípio da exclusão, tá certo? E aí ele continua. Em outras palavras, o comércio não pode ocorrer sem que haja o direito de propriedade, né? Que depende da aplicação do princípio da exclusão, certo? Agora vamos caminhar mais aqui para a parte de finanças públicas, né? Conectando com o exemplo que eu acabei de dar. Ó. Sem o princípio da exclusão, o sistema de mercado não pode funcionar de forma adequada, já que os consumidores não farão lances que revelem a sua preferência, à medida que podem, como caronas, usufruir dos mesmos benefícios. Por que eu vou pagar R$10 para comprar uma camisa se eu posso entrar na loja e pegar ela de graça? Por que é que eu vou contribuir com a iluminação pública com R$100 se eu posso contribuir com R$0? Por que é que eu vou pagar se eu posso simplesmente pegar carona? Tá? Mas se você perguntar para a pessoa, né, ela vai dizer, não, eu vou pagar com 100, vou pagar com 50, vou pagar R$50, tá? Mas na verdade ela não vai fazer isso. Por isso que ele diz aqui, ó, os consumidores não farão lances que revelem a sua preferência. Eles não vão revelar a sua preferência. Não vão falar, né? Mas na verdade eles vão ser caronas, tá certo? E aí ele fala, ó, é por esta razão, né, razão que a galera vai preferir ficar pegando carona, né, que a responsabilidade pela provisão de bens públicos recai sobre o governo, tá? Que financia a produção desses bens através da cobrança compulsória. Cheguei onde eu queria chegar. De impostos. Tá certo? Então, não serve o mercado produzir ou prover bens públicos, porque o mercado funciona com a exclusão, tá certo? E com a contribuição facultativa, tá? Mas esses bens públicos, eles são... Se for assim, todo mundo vai pagar carona, mas a gente precisa pagar esse negócio, tá? Precisa pagar esse negócio. E quem é que pode, né, impor que você pague uma coisa? O Estado. Por meio de quê? Por meio de tributos, impostos. Tá certo? Por isso é que nesse exemplozinho aqui da contribuição para a iluminação pública, a chave aqui para esse exemplo, olha só, é contribuição facultativa. Se fosse facultativa, realmente ia acontecer tudo aquilo que eu falei. Você ia começar contribuindo com 100, mas daqui a pouco vai estar contribuindo com 0, certo? Mas o governo que não é besta, como isso aqui, a iluminação pública é um bem público puro, aí, ó, só pode ser por meio do governo, que vai exigir que você pague isso aqui. Exigir.
por meio de tributo. Então, não vai ter nada de contribuição facultativa aqui, tá certo? Vai ser, ó, contribuição obrigatória, meu filho. Você vai ter que pagar, tá? Por mais que se chame lá contribuição de iluminação pública, né? COSIP, é tributo. Essa contribuição aí é tributo. É só um nome bonito, né? Pra gente achar que a gente, né, não, tá contribuindo. Tá contribuindo, tá, beleza, mas é de uma forma, né, obrigatória. E agora você sabe por que é que esses bens públicos têm que ser financiados por meio de tributos, por meio de uma cobrança compulsória. É porque se deixasse o negócio correr solto, de forma facultativa, todo mundo ia pegar carona, tá? Ou me diga aí, se você ia querer pagar o IPVA, né? Só porque, não, porque eu quero contribuir mesmo, ia querer pagar seu IPVA, seu imposto de renda, seu IPTU, sua iluminação, tudo que você paga aí quando você compra alguma coisa, ICMS, né? Que é basicamente, tudo isso que eu tô falando é basicamente quase 50% dos produtos que você compra, né? Você vai comprar um produto lá de R$ 100, você vai pagar R$ 100, preço dos produtos com os impostos cheios, porque você gosta de contribuir com a sociedade, ou você vai pagar 50, né? Com o tempo, todo mundo vai ficar pagando carona. Por que eu vou pagar 100 se o fulano ele só paga 50? Opa, vou fazer igual o fulano também. Vou pegar carona, entendeu? Mas aí o governo, ó, nada disso. Não vai deixar isso acontecer. Ele vai cobrar impostos compulsoriamente. Todo mundo vai ter que pagar, beleza? Mas claro, aí dentro da sua capacidade contributiva, tá certo? Deixa eu gerenciar aqui, pessoal. Beleza, temos mais um pouquinho aqui pra gente ver. Tá, vamos lá. Questãozinha, pessoal, da FGV, tá certo? Fala assim, ó. Acerca do conceito de bens públicos, analise as afirmativas, ó. O bem público é aquele, ó, e ele tá falando do puro aqui, certo? É aquele não rival e não exclusivo, tal como uma praça ou parque. Correto? Beleza. 2. A característica de rivalidade dos bens semipúblicos favorece o surgimento dos free riders, ou chamados caronas, tá certo? Será, pessoal, que é a característica da rivalidade? Não, pessoal, é a característica da exclusividade. Lembra que eu falei aqui, ó? É o princípio da exclusão, olha só, é o princípio da exclusão, certo? Princípio da exclusão. E aí é que eu falei também, ó, aqui de novo, princípio da exclusão, e aí ele fala de caronas, tá? É esse princípio aqui de você pagar. Se você não pagar, não vai ter acesso. É o princípio da exclusão que desfavorece, né? O aparecimento de caronas. E por último, os recursos naturais são exemplos de bens meritórios, já que dependem de políticas públicas para sua manutenção, tá certo? Não tem essa história de depende de políticas públicas para manutenção, não. Os recursos naturais, né, desde que sejam, assim, existem discussões que eles podem ser meritórios, né, porque eles são finitos, de certa forma, né, podem existir certa rivalidade, por exemplo, os peixes num rio, né, os peixes num rio existem, você pode ir lá e pode pegar, né, agora se tem muitos pescadores, aí começa a rolar uma rivalidade, e aí eles já não vão ser tão públicos assim, né? Vão começar a ser meritórios, tá? Mas não existe são meritórios porque dependem de políticas públicas para a sua manutenção, certo? Errada, ficou certa só a primeira. Externalidades, pessoal, que eu vou lembrar vocês que são outra falha de mercado, né? Lembra lá? Deixa eu tirar aqui da tela para você ver. As externalidades, pessoal, elas podem ser positivas ou negativas. Vai ser positiva quando um indivíduo ele vai beneficiar pessoas que não participaram de alguma ação, né? Por exemplo, eu vou plantar uma árvore. Quando eu planto uma árvore, eu estou ajudando você, porque eu estou tornando o ar mais limpo para você. Olha, eu estou te beneficiando, né, por uma coisa que você nem fez, tá certo? Externalidade negativa é o contrário, olha só. É quando uma ação ela vai prejudicar ou impor um custo a terceiros, quando os terceiros nem participaram disso. Por exemplo, uma poluição ambiental. Uma empresa que para produzir alguma coisa, ela vai poluir um rio. Você não teve participação nenhuma nisso, tá? Mas a empresa poluiu o rio e piorou a sua vida, tá? Prejudicou aí a sua qualidade de vida, né? O meio ambiente e tudo mais. Impôs um custo para você. Então, externalidade negativa. E aí, o governo, ele atua, né, para incentivar
as externalidades positivas e desincentivar as negativas. Obviamente, como é que ele faz isso? Por meio de regulação, lembra? Que é uma forma indireta de atuar na economia, certo? E por aí vai. E aqui temos uma questãozinha aqui embaixo, olha só. Diz assim, ó. As externalidades positivas ou negativas são efeitos diretos e indiretos, olha, efeitos sobre determinados agentes do sistema econômico e decorrem de transações sobre as quais esses agentes que sofreram, né, não exercem controle. Correto, né? Você não plantou a árvore, quem plantou a árvore fui eu, mas o fato de eu plantar uma árvore vai beneficiar a sua vida, né? Você é o agente aqui que, que foi beneficiado, mas que você não tem controle nenhum sobre o fato de eu plantar uma árvore, beleza? É uma definição de externalidades para você, de uma questão. Beleza, pessoal? Entramos aqui na parte de funções do orçamento, tá certo? Primeira coisa, pessoal. Existe uma ferramenta que é fundamental para intervir na economia, né? É o orçamento público, tá certo? O orçamento público, pessoal, é a principal ferramenta para intervir na economia, tá? Por meio dele, a gente, contrata, a gente promove emprego, a gente cria uma nova política pública que vai mudar todo o mercado, a sociedade e tal. Tudo isso passa pelo orçamento público, porque é lá que está, né, a arrecadação das receitas e principalmente a aplicação, né, desses recursos, tá certo? E aí, nesse sentido, o orçamento público, né, na economia, ele tem, de acordo com a teoria clássica lá de Richard Musgrave, né, 3 funções clássicas. Quais são elas? É a função alocativa, a distributiva e a estabilizadora. Pode parecer complicado, mas é bem tranquilo, pessoal. É o seguinte, ó. Aguinha, né? A função alocativa, pessoal, ela visa promover correções ou ajustamentos na alocação de recursos. Aqui são as palavras-chave. Como eu falei, está no slide, tem motivo, tá certo? Então, ela vai fazer uma alocação, olha só, alocativa, alocação de recursos, tá? Ela se justifica nos casos em que não houver a necessária eficiência por parte do sistema de mercado e nos casos de provisão de bens públicos ou semipúblicos. Exemplo, pessoal, clássico, né? São das antenas de telefonia. Olha que antena bonita. Pessoal, é o seguinte, quando a telefonia celular chegou aqui no Brasil, por exemplo, a gente precisava construir antenas, né, para fazer a telefonia funcionar aqui. Mas nenhuma empresa queria ter o custo de construir milhares de antenas no Brasil inteiro, que é um país continental, né, para poder usufruir desse mercado. Simplesmente não valia a pena ter esse custo monumental para depois operar no mercado. Então, o sistema de mercado falou, opa, eu não vou investir nisso. Mas aí o governo pegou e falou, opa, mas é importante a gente ter telefonia, né? Então vamos aqui, ó, vamos atuar na provisão desses bens, tá certo? Vamos alocar recursos nisso aí, vamos construir essas torres, né, de telefonia. Por quê? Porque o sistema de mercado não tem a eficiência, não tem a necessária eficiência para isso, tá certo? Veja como a gente está alocando recursos. Resumindo, pessoal, sempre que a gente estiver falando em alocação de recursos, que a gente está falando na produção ou na provisão de bens públicos, tá? Aí a gente está falando da função alocativa. Próxima, função distributiva. A função distributiva, pessoal, is all about fazer correções na distribuição de renda. Ela quer corrigir a distribuição de renda. É como se fosse o Robin Hood, tá? Que vai tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres, tá certo? Como é que ela faz isso? Por meio de principalmente 2 ferramentas, ó. As transferências, que aí elas são um instrumento de distribuição de renda bem direta, né? Que é tipo, eu vou pegar dinheiro e entregar na mão das pessoas de baixa renda, né? Por exemplo, o Bolsa Família é um programa, né, de transferência de renda, né? Aí a gente vai preferencialmente pegar os impostos que todo mundo paga, ou então que os ricos pagam, né? E vamos entregar, vamos transferir esse dinheiro, botar dinheiro diretamente na mão das famílias de mais baixa renda, tá certo? Veja como a gente está, né, distribuindo a renda, né? Tentando tirar aqui dos ricos para dar mais para os pobres, né?
distribuindo a renda. E outro é por meio dos tributos. E aqui a gente tenta fazer certa progressividade, né, no sistema de tributação, de forma que aqueles que podem mais, né, o princípio da capacidade de pagamento, aqueles que podem mais, pagam mais. E aqueles que podem menos, pagam menos tributo, tá? E assim a gente acaba arrecadando mais tributo de quem é mais rico. E aí a gente pode pegar esse dinheiro e direcionar, né, por meio de políticas públicas ou por meio de transferências, né, diretamente para as famílias de mais baixa renda. E assim a gente consegue distribuir a renda. Essa é a função distributiva. E por último, a função estabilizadora, que tem tudo a ver com estabilidade econômica, nível de preços, nível de emprego, inflação. É quando o orçamento ajuda ali, né, na taxa de juros, essas coisas, todas essas coisas que estão relacionadas à macroeconomia. Quando a gente está falando disso, a gente está falando da função estabilizadora, tá? Então, a próxima aqui, ó, resumo. Alocativa, quando eu estou fornecendo bens públicos e quando eu quero, né, incentivar aqui as externalidades positivas e inibir as negativas, certo? Eu estou alocando recursos, alocativa, tá? Distributiva, eu quero distribuir renda, tornar a sociedade menos desigual. Estabilizadora, eu quero estabilizar a economia por meio do nível de preços, inflação, tá? Nível de emprego, eu quero controlar isso por meio de balanço de pagamentos, crescimento econômico, PIB, né? Essas coisas, né? O orçamento também pode atuar nesse sentido, tá certo? Como é que eu vou decorar, pessoal, essas três? Você vai lembrar do suco ADES. A de alocativa, D de distributiva, ES de estabilizadora. Lembra daquele suco ADES? E aí você vai lembrar das três funções do orçamento, tá bom? Lembrando, o orçamento é a principal, né, ferramenta, é uma ferramenta crucial para você intervir na economia. Beleza? Questãozinha. CESP 2013. A função do Estado, responsável pela oferta de bens meritórios e semipúblicos, é denominada, olha só, como a gente está falando o Estado, né, ofertando um bem público, a gente está falando da função alocativa, tá certo? Função alocativa, tá aqui, ó. E na provisão de bens públicos, puros ou semipúblicos, no caso de falha de mercado, beleza? A função alocativa do setor público está relacionada ao uso exclusivo do orçamento público para provisionamento de bens públicos puros, né? E meritórios em complemento àqueles promovidos pelo mercado. Pessoal, tá errado? Porque, olha só, porque ela serve também para fazer, ó, correções, ajustamentos na alocação de recursos, né? Quando a gente vê que o mercado lá ele não teve a necessária eficiência, o mercado, o livre mercado não conseguiu resolver uma determinada falha de mercado, né? Aí vem a função alocativa fazer essa correção, esse ajustamento lá na alocação dos recursos, tá certo? Essa é a função alocativa. Então, quando a questão fala aqui, ó, que a função alocativa do setor público está relacionada ao uso exclusivo do orçamento para provisionar, não, ela serve também para fazer essas correções, tá bom? Por isso a questão ficou errada. O que mais? A distribuição de renda, atenção, ó, decorrente das dotações dos fatores de produção pode gerar desigualdades na sociedade, cabendo ao governo alterar a estrutura de renda originária do mercado por meio de transferências, impostos e subsídios. Certo, pessoal? Essa aqui é a função distributiva, olha só. Tá falando de distribuição de renda e aí faz, né? O governo vai alterar essa estrutura aqui, ó, por meio de transferências, né? Que são as ferramentas que eu falei para vocês. Transferências e tributos. A bateria ficou fraca aqui, por isso que eu não estou conseguindo riscar direito. Mas tudo bem. Vamos lá. A função do orçamento público, que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras. Tá lembrando de quê? Tá lembrando do Robin Hood, né? Que tá tirando dinheiro dos ricos e dando para os pobres, tá? Distribuindo a renda, né? E com isso, corrigir falhas de mercado, que veja só, a distributiva, ela corrige falhas de mercado também, né? É denominada a função distributiva, tá certo? Mas você vai aqui principalmente para essa primeira parte aqui, ó. Melhorar a posição de umas em detrimento de outras, tá certo? Eu vou distribuir a renda, tirar dos ricos, dar para os pobres, tá certo? Tá aí, a distributiva. Em frente. Com o intuito de aumentar a taxa, isso aqui é interessante porque ela dá uma situação fática, né? Opa, já veio o gabarito para vocês. E essa aqui
Tá acabando. Com o intuito de aumentar a taxa de escolaridade na região X do país, o governo contemplou em seu orçamento ações vinculadas a programas educacionais na região. Essas ações serão financiadas por meio de recursos captados por meio da cobrança de impostos de características progressivas, lembra que eu falei disso, né? Cobrar mais impostos de quem pode pagar mais, nas regiões mais ricas do país. Opa, vamos lá. Vamos lá, eu vou ter que sair e entrar aqui, peraí. Vamos lá. Ok. Foi mal, pessoal. Então, veja só, ele quer, ele está cobrando impostos de características progressivas, né, de acordo com o princípio da capacidade de pagamento, das regiões mais ricas. E aí ele vai pegar esses impostos aqui dos mais ricos, da região mais rica, e investir aonde? Na região X, que teoricamente não é a região mais rica do país, né? Porque senão ela não estava aqui, né? Mencionada como uma região dos mais ricos. Então o que a gente está fazendo? A gente está cobrando imposto da região mais rica e direcionando para outra. Fazendo isso, o que a gente está fazendo, pessoal? Distribuindo renda. A gente está distribuindo renda. Então essas ações relacionam-se diretamente à função orçamentária distributiva. Tá certo? Veja só, o caso não é... Veja como ele fala aqui, a questão fala da ferramenta, né, utilizada para fazer essa distribuição, que é justamente a tributação, né? Beleza. Já essa aqui, ó, do CESP 2024, Sebrasp 2024. Fala assim, ó. Durante a pandemia de Covid, o governo federal instituiu o programa emergencial de manutenção de emprego e de renda, né? Veja só, emprego, ó, abre o olho, função estabilizadora, né? Entre outras medidas, o programa garantiu o pagamento pelo estudo de uma parte do seguro-desemprego ao trabalhador com o contrato de trabalho suspenso ou salário jornada e blá blá preservada a remuneração, papapá. Vamos direto aqui para a questão, ó. O PEMER caracteriza-se como uma ação do governo no âmbito de sua função estabilizadora da economia. Com certeza, pessoal, certo? Né? Tá vendo aqui como ele está mexendo no nível de emprego, né? É um programa emergencial de manutenção do emprego, dando dinheiro lá para a galera não perder o emprego, ou seja, mantendo o nível de emprego. Então essa é a função estabilizadora do orçamento. Correto? Tá aqui, ó. Visa a estabilidade econômica, principalmente por meio da estabilidade dos níveis de preços e manutenção do elevado nível de emprego, tá certo? E a nossa última questão fala assim, ó, a cobrança de tributos é uma atividade estatal que permeia as funções alocativa, distributiva e estabilizadora. Questão correta, pessoal. Porque, ó, cobrança de tributos e arrecadação de tributos, né? Com esses tributos eu consigo atuar na função alocativa, né? Fazendo correções e ajustamentos, né? Na alocação de recursos. É com esses recursos, com esse dinheiro aqui da tributação que eu consigo prover bens públicos e semipúblicos. Função alocativa. Função distributiva. Por meio da cobrança de tributos, que eu consigo distribuir renda. Eu consigo tirar dos mais ricos e dar para os mais pobres, distribuindo a renda, tornando a sociedade menos desigual, por meio de tributos, ó, função distributiva. E a função estabilizadora, eu consigo estabilizar a economia do país por meio da cobrança de tributos, sim, né? Fazendo ali um ajuste fiscal, por exemplo, por meio da receita, né? Aumentando a receita, por exemplo, né? E ali cobrando menos tributos de alguns setores, por exemplo, para poder eles manterem as pessoas empregadas. Tá aí eu atuando também na função, tá aí o orçamento, né? Atuando na função estabilizadora. Beleza? Então está certo sim dizer que pessoal, tem mais ainda, ó. Tem mais. Achava que eu estava no último slide, mas tem mais. Tá certo aí dizer que a cobrança de tributos, né, atua e permeia as três funções. Em frente, pessoal. Aqui é um complemento, né? Esse aqui já é um pouco mais avançado, mas como eu disse, eu vou preparar vocês para o pior, tá certo? É o seguinte, o sistema tributário ideal, de acordo lá com o Fábio Jambiage, né, que eu já mencionei, ele é composto por 4 características, tá? A característica da equidade, que significa, né, que a distribuição do ônus tributário ela deve ser equitativa para diversos indivíduos, né?
Mas o que seria, né, a distribuição equitativa? Seria que cada um pagasse uma parcela justa. A questão é a gente achar essa parcela justa, tá? Aí a gente pode ir pelo princípio do benefício, que é tipo, quem recebe mais benefício do Estado paga mais imposto. Se eu tenho iluminação e água na minha rua, eu pago mais imposto do que uma pessoa que não tem água na rua dela. Esse é o princípio do benefício, né? Só que é muito difícil mensurar isso. É muito difícil mensurar quanto cada pessoa está usufruindo dos serviços públicos, tá? E o princípio da capacidade de pagamento também, ele vai influenciar lá na parcela justa, que é justamente quem pode mais, paga mais. E esse princípio da capacidade de pagamento, inclusive, está totalmente relacionado aqui com essa segunda característica, que é a da progressividade. A gente já mencionou isso, né, lá na função distributiva. Basicamente, está aqui, ó, tributar mais quem tem maior capacidade de pagamento. Terceiro, neutralidade, né? O sistema tributário ele deve ser neutro, de forma que ele tem que interferir minimamente na alocação de recursos da economia, para não causar uma ineficiência no sistema econômico, tá certo? Se o sistema tributário ele influencia muito aqui num lugar, todo mundo vai começar a correr para outro lugar. E aí vai começar a ficar ineficiente, entendeu? Então, o ideal é que o sistema tributário ele seja ali, ó, neutro, meio que igual para todo mundo, assim, entendeu? Neutro para não causar essas distorções. E por último, que ele seja simples, né, de fácil compreensão para o contribuinte, é tudo que não é aqui para a gente, né? Um calhamaço de tributos que a gente tem que pagar. E de fácil arrecadação para o governo, né? Facilitar para os dois lados ali. Beleza. Agora a questão, olha só. De acordo com o princípio teórico da tributação, denominado princípio da capacidade de pagamento, deixa eu tirar aqui, ou capacidade de contribuição, é correto afirmar que, gabarito aqui é a alternativa B, pessoal. Olha só, a progressividade dos tributos está inerentemente associada ao atendimento desse princípio, né? O princípio da capacidade de pagamento. É o que a gente viu aqui, ó, no item 2, tá vendo? Progressividade, né, significa tributar quem tem maior capacidade de pagamento, tá certo? Aqui ele na alternativa A, né, ele fala, o princípio, né, da capacidade de pagamento é associado exclusivamente à função alocativa e não à distributiva, né, como eu já comentei, né, é totalmente vinculado à função distributiva. Na alternativa C, fala assim, ó, a aplicação do princípio determina simultaneamente o total da tributação e da distribuição da carga tributária. Você não consegue fazer isso de forma simultânea, tá? O erro está aqui, rapidamente dizendo um erro aqui para vocês. O sistema tributário não se torna distorsivo na alocação de recursos e, portanto, não prejudica a eficiência econômica. Esse aqui ele está falando da neutralidade, tá? E não do princípio da capacidade de pagamento, tá? E a alternativa é a contribuição individual se dá no ponto em que o preço unitário do serviço se iguala ao benefício marginal da sua produção. Isso aqui também não está relacionado ao princípio da capacidade de pagamento, que é quem pode mais, paga mais. Beleza? Bora, passa, meu filho. Ai, de novo, cara. Eu não sei por que dá isso não, pessoal. Obrigado pela paciência aí. Vamos em frente. Ó. E aí, para completar aqui, essa aqui eu acho que é o... Só vai ter... esse aqui sim é o último slide. Até me botei aqui de tela cheia para preparar vocês, pessoal. É o seguinte. Recentemente, né, foi publicada aí a Lei Complementar 200, que institui o regime fiscal sustentável, né? Que foi o regime que substituiu o antigo teto de gastos. Agora nós temos um novo teto de gastos, só que diferente, tá? Esse é um assunto que não está expresso ali no edital, mas por que eu estou escolhendo trazer para vocês? Porque vocês vão fazer concurso para o TSE, né? Justiça Eleitoral, tá? E olha só qual é a exceção que tem aqui na Lei Complementar 200. Na tela para você, ó. Ele fala, aqui o artigo 3º, ele fala com fundamento e tal, vai ter limites individualizados para cada um dos poderes, né? Olha só, somente para despesas primárias. Nós temos despesas obrigatórias e despesas, nós temos despesas financeiras e primárias, tá? O limite é para despesas primárias, certo? Aí ele fala limites individualizados. Individualizados por quê? Porque o executivo vai ter, volta aqui para mim, o executivo vai ter um limite, o legislativo vai ter um limite, o judiciário vai ter um limite. Aí qual é o limite do judiciário? Ó, tá todo mundo junto aqui no mesmo limite, ó. É o STF, o STJ,
CNJ, né? Olha só quem tá aqui também, a Justiça Eleitoral. Tá todo mundo nesse mesmo balaio aqui, nesse mesmo limite individual, tá certo? De despesas primárias. Tá todo mundo debaixo desse tetozinho aí de gastos, tá certo? Agora tem a exceção legal para vocês, tá certo? Olha só. Não se inclui nessa base de cálculo e nem nos limites que a gente mencionou aqui, nesses limites individualizados, o quê? As despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições, tá certo? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que essas despesas com eleições, elas não estão sujeitas ao teto de gastos. A grande conclusão é essa aqui, que eu queria trazer para vocês, tá certo? Então, guarde isso. Despesa feita, ó, vou botar na tela de novo para você, ó. As despesas não recorrentes, aí a pegadinha pode ser trocar por as despesas recorrentes. Recorrentes não. Não recorrentes. Aí, beleza. Aí vai fazer pagadinha com outra coisa. As despesas não recorrentes sei lá, do CNJ ou do STF com a realização de eleições. Não, é da Justiça Eleitoral, tá certo? As despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral, né, com a realização de eleições, ela não está sujeita ao teto de gastos. Quer dizer, se o teto lá, esse teto aqui, pro STF, olha aqui, ó, no inciso 2, ó, se o teto pro STF, pro STJ, pro CNJ, pra Justiça Eleitoral, se o teto aí para toda essa galera aí é 10 bi, tá? E nas eleições, eu vou extrapolar aqui, vou gastar 5 bi, eu posso gastar 10 bi aqui dentro do teto e 5 bi aqui fora do teto, correndo fora do teto. Posso gastar 5, pode ser 6, 7, 10, não importa. Não vai contar para os 10 bi aqui sujeito ao teto. Vai correr por fora do teto, tá certo? Essa é a exceçãozinha específica aqui pra gente que vai fazer o TSE, tá? Como eu te disse, não tá tão expresso no edital, mas agora você está preparado. Se cair, você vai acertar, beleza? E com isso a gente encerra aqui a nossa primeira aula. Sucesso e até a próxima. Valeu!